Então, seguinte, meus caros, minhas caras, a gente vai falar sobre quem é o nazista brasileiro, e tem nome e sobrenome, é Jair Bolsonaro. Eu vou chegar lá com 7 explicações teóricas para vocês. Eu podia dar 80, mas eu vou me resumir a 7 explicações teóricas, porque é o que cabe aqui no tempo do programa, viu, Ana? Mas eu podia dar um curso inteiro aqui na UF sobre o nazismo e o fascismo de Bolsonaro, relacionando com questões práticas que são muito prementes. Eu vou fazer só 7 delas. Eu preparei 2 textos e 5 prints, viu, Ana? E a gente vai comentando. O primeiro print o primeiro 2 textos e 5 prints. Primeiro eu vou mostrar os textos. Eu queria botar um texto com a frase de Lula e um complemento dessa frase. Gui, coloca na tela o texto número 1. Então aí, é o que o Lula falou, que você disse. O que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. E aí ele continua, o Lula. Por isso que está entre aspas. Não é uma guerra entre soldados e soldados. É uma guerra entre o exército altamente preparado e mulheres e crianças. Alguém consegue discordar disso? Alguém consegue discordar que um exército treinado, um dos melhores do mundo, está matando crianças deliberadamente? Está tendo alvos em hospitais, alvos civis. Foram 30 mil mortos, desses 30 mil, mais de 10 mil são crianças na faixa de Gaza. Como não se indignar como isso? Se isso não é genocídio, o que mais é? Quando você mata as crianças de uma determinada etnia, quando o ataque é direcionado a essa etnia, se isso não é uma prática nazista, como os nazistas fizeram com os judeus, o que mais é? E é por isso que o primeiro-ministro se incomoda tanto, porque ele sabe da influência de Lula na comunidade internacional. Sabe que depois dessa frase, continua lá no texto, pode continuar, Gui. Depois dessa frase, a percepção vai mudar, como mudou na frase do Saramago. Quando o escritor José Saramago falou a mesma coisa que o Lula, e também foi declarado persona non grata Israel. Lembra, Ana? Os livros de Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, foram proibidos em Israel, porque ele falou a mesma coisa e tinha razão. Já naquela época, Israel massacrava o povo palestino. E hoje, esse massacre é um genocídio, porque realmente se matam crianças. Então, e realmente concordando com a Ana, o cadáver político de Israel, que é o Netanyahu, ganhou uma sobrevida com isso. É por isso que ele está reagindo. Para ganhar uma sobrevida política, ele tem escândalo de corrupção, ele sai, assim que terminar o que eles estão fazendo, ele vai ter que sair do governo. Por isso que ele continua com esse massacre, com esse genocídio. Pode tirar, Gui. Então, para começar, pode tirar a tela. Essa é só um resuminho para mostrar a nossa indignação com esse covarde que é o Netanyahu e o que ele faz com o povo palestino. Não pode. Agora vamos mostrar, Ana, pelo menos 7 provas para vocês, 7 conceitos básicos de que o nazismo e o fascismo têm nome e sobrenome no Brasil, e esse nome e sobrenome é Jair Bolsonaro. Coloca na tela, por favor, Gui, o texto 2. Não, antes disso, Gui, texto 2, que eu falo lá de nazistas e Bolsonaro. Isso aí. Vamos lá, Ana. 8, botei 8 ao invés de 7, são básicas. Eu disse, posso colocar 80 para explicar isso. Número 1, inventar inimigo comum. Técnica nazista que foi, por exemplo, usada contra os judeus. Então, os judeus eram os inimigos da Alemanha nazista, e aí se extermina os judeus. Os comunistas eram inimigos da Alemanha nazista. Colocaram um incêndio no hashtag no parlamento alemão para poder perseguir os comunistas e os socialistas com absoluta falta de critério e fora da lei. Não é o mesmo que faz o Bolsonaro? Inventa o inimigo comum aqui, todo mundo é comunista, né? Todo mundo que é contra o que eles pregam é comunista, é um inimigo comum o tempo inteiro. A cultura, os jornalistas, os artistas, todo mundo da comunidade artística é inimigo. Então, é o inimigo comum, passa a ser o vagabundo. Número 2, a xenofobia, inclusive interna, né? Hitler fez isso na Alemanha. A xenofobia não era só contra o judeu ou contra o estrangeiro, é contra aquele que não era ariano, era interno. Então, qualquer um que morasse na Alemanha, mas fosse um pouco mais escuro, né, negro, moreno, seria Não é isso que o Bolsonaro faz? Não é isso que ele faz com os nordestinos? Xenofobia interna, inclusive, quando ele ofende os nordestinos, quando ele vai para uma reunião e fala todos aqueles paraíbas lá do Nordeste, o pior é o do Maranhão, se referindo ao Dino, lembra? Xenofobia interna. E aí leva ao terceiro ponto.
que é a superioridade da raça ariana. Era a superioridade da raça ariana, e o Bolsonaro faz a mesma coisa aqui, superioridade branca sobre todos os outros. Quando ele vai, inclusive na Hebraica, vamos lembrar, ele vai num clube judeu, que é a Hebraica, aqui no Rio de Janeiro, e fala que foi num quilombo, uma comunidade quilombola, e lá o mais magro media não sei quantas arrobas, que é uma medida de peso para boi. Então, ali ele mostra todo o seu racismo, né? 4, a linguagem, que é feita por neologismos e ressignificações. Eu sempre recomendo aqui a leitura do livro do Viktor Klemperer, A Linguagem do Terceiro Reich, publicado em 1946. O Viktor Klemperer era um judeu, professor titular de uma universidade alemã, foi jogado para o gueto, casado com uma ariana, e ela levava os bilhetinhos dele para fora do gueto com as definições que ele ia escrevendo em pequenos papéis sobre a linguagem do Terceiro Reich. Isso se baseava em duas estratégias, neologismos e ressignificações. Criavam-se termos novos para o Reich e ressignificavam-se outros. Por exemplo, a palavra fanático na Alemanha era considerado herói. Um fanático era um herói. Não é a mesma coisa que faz o Bolsonaro? Ele não ressignificou a palavra direitos humanos para direitos bandidos? Não criou neologismos na comunidade de direita, como petralha, esquerdopata? Você nunca ouviu a palavra direitopata? Vocês nunca ouviram, mas esquerdopata vocês ouvem. Isso aí é uma tática clara do nazifascismo. 5, a clássica de Goebbels. Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler. Repetiram a mentira até virar verdade. Quantas vezes o Bolsonaro fez isso? Tentou fazer isso com a Covid, dizendo que era uma gripezinha. Tentou fazer isso com a cloroquina, matou milhares de pessoas. Né? Então inventa uma mentira até virar verdade. 6, atacar o interlocutor e não as suas ideias. Quantas vezes eu fui na Jovem Pan debater com essa gente, debater com o Ricardo Salles, ele não me deixava falar e me atacava, dizendo que a minha camisa era feia, que meu boné era feio, né? Outras coisas mais, atacando o interlocutor, que eu era um professorzinho de universidade. Né? 7, práticas genocidas que o Bolsonaro fez na pandemia, principalmente com as comunidades indígenas, onde não chegaram vacinas. Né? Não é essa a prática genocida que está sendo feita agora contra o povo palestino? Não foi o que o Bolsonaro fez, o que os nazistas fizeram? E 8, só para ficar em 8, eu podia ficar 80 aqui, formação de milícias. As SS nazistas, que vieram das SA nazistas, primeiramente, se tornaram a grande milícia alemã que constrangia qualquer opositor. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem milícias bolsonaristas. A gente já mostrou uma matéria aqui em que a ABIN, sob o comando de Bolsonaro, entrou em comunidades aqui para infiltrar policiais militares para dominarem locais de milícias. Eles têm as suas milícias. Se Bolsonaro estivesse no poder nesse momento, a gente estaria dentro de uma ditadura e essas milícias agiriam para constranger todo mundo, inclusive nós que estamos falando aqui. Então, são 8 pontos básicos para dizer que nosso título não está errado, gente. O nazismo brasileiro, ele tem nome e sobrenome e é Jair Bolsonaro. Pode tirar, Gui. Agora sim, vamos mostrar alguns prints, Ana. Vai me interrompendo quando você quiser, porque eu estou pistola hoje. Eu não estou aguentando, não. Eu estou pistola com essa... Mas já vi no chat. Depois eu vou trazer os chats aqui para gente. Eu não estou nem lendo o chat, gente, vocês me desculpem, porque eu estou muito pistola com essa gente querendo deturpar a situação. Agora, vamos mostrar alguns prints para mostrar Bolsonaro perto dos nazistas. Mostra aí print número 1. Print número 1. As 11 vezes em que o bolsonarismo flertou com o nazismo. Não dá nem tempo, gente. Já são 11h20, a gente tem um convidado 11h30, mas aí vocês têm aí o link... Vão nessa matéria e vejam, são 11 vezes práticas. Essa foto aí é o Bolsonaro com aquele personagem de um filme, um documentário, ficcional, mais documentário, que mostrava Hitler voltando e as pessoas adorando na Alemanha. E o Bolsonaro foi lá e tirou uma foto com o cara. Perfeito, né? Bota lá o número 2. Print número 2 é uma carta do Bolsonaro. Olha, pesquisador encontra a carta de Bolsonaro publicada em sites neonazistas em 2004, gente. 2004, o Bolsonaro flertando, publicando suas cartinhas e sendo aceito nas comunidades neonazistas. Carta e banner que levava a sites de Bolsonaro reforça a ideia de que base bolsonarista é neonazista. A gente nunca teve dúvida, mas estou aí só mostrando alguns casos. Vamos no print número 3. Print número 3, a amigável relação da família Bolsonaro com a neta do ministro de Hitler. A primeira-dama elogiou o deputado alemão em publicação no Instagram. Ele nunca escondeu isso, gente. Nunca escondeu que era um admirador de Hitler, um nazi fascista. Aí agora vou lembrar de novo.
Tem uma live do Bolsonaro em que ele está bebendo um copo de leite com outras pessoas, que era um símbolo do nazismo, da raça pura ariana, da superioridade ariana. E ele mostrava isso e bebia claramente, mandava mensagem para os seus. Bolsonaro dizia: aqui vocês têm um amigo nazista, aqui vocês também têm um nazista. E quando Felipe Martins fez esse símbolo aqui, White Power, isso aqui é WP de Power, White Power, atrás do presidente do Senado, mostrando que estava defendendo a supremacia branca. São uns grandes caras de pau, esses sujeitos. São nazistas mesmo e são fascistas. Fizeram isso, deram demonstrações. Vamos ao print número 4, que prova definitivamente a convocação para o ato cívico, está entre aspas, claro, pelo UOL. É o UOL que está dizendo, pró-Bolsonaro em São Paulo. Os grupos neonazistas estão todos convocando. Por que será? Por que será que os neonazistas estão convocando para ato? Porque não gostam do Bolsonaro ou porque se identificam com o nazista de Bolsonaro? Obviamente porque se identificam, né? Então, perdoe por eu estar aqui pistola, vou continuar denunciando isso. O nazismo tem sobrenome, nome e sobrenome no Brasil, e é Jair Bolsonaro. E para terminar, Ana, para dar mais tempo, vocês poderem comentar, vou só mostrar aqui um vídeo do Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro, meus caros, espera aí ainda, Gui, o Flávio Bolsonaro, ele simplesmente, ele fez, a analogia que ele fez sobre os presos de 8 de janeiro foi igual. Ele disse que os presos por aqueles atos de golpistas do 8 de janeiro, ele comparou ao Holocausto. Eu não vi Netanyahu falar nada. Eu não vi ninguém da comunidade judaica falar nada. E ele fez a mesma coisa. Ele comparou ao Holocausto. Mostra o vídeo, Gui, por favor. Milhares de pessoas nos dias 8 e 9 de janeiro foram feitas nos moldes nazistas. Eu já tive a honra e o privilégio de visitar o Museu do Holocausto em Jerusalém, em Israel. Quem não teve essa experiência ainda, faça o possível para ter, para saberem qual é o tamanho do grau de maldade e crueldade que alguém pode impor a uma pessoa próxima, né, um ser humano na vida. Porque a gente via lá, General Heleno, pessoas com medo, querendo fugir do nazismo e sendo direcionadas para dentro de estações de trem, de uma forma pacífica, com a falsa promessa: olha, vem com a gente, vamos andar aqui em fila indiana, o senhor, a senhora, seus filhos pequenos, a senhora grávida, vamos caminhando que vocês vão entrar num trem e vão fugir do regime nazista. Enquanto estavam dentro das estações de trem, eram ligados às câmaras de gás, e as pessoas morriam aos milhares. Muito parecido com o que aconteceu aqui nas prisões dos dias 8 e 9 de janeiro. Vamos aqui, entra no ônibus, vamos te botar na rodoviária para você voltar para sua casa. E o destino foi o presídio. Tá aí, Flávio Bolsonaro comparando o Holocausto às prisões de 8 de janeiro daqueles golpistas bolsonaristas que estavam ali tentando o golpe violentamente. Ninguém falou nada, ninguém na comunidade de Israel falou nada, o embaixador israelense no Brasil não falou nada, então deixem de ser hipócritas. A hipocrisia da extrema-direita brasileira durante a fala de Lula. Lula falou exatamente o que boa parte, pelo menos a parte lúcida da comunidade internacional sabe, que os israelenses, o governo de Israel, não são os judeus, é o governo de Netanyahu, o governo de extrema-direita de Israel, o que está fazendo com os palestinos, matando crianças e inocentes, é um genocídio. E ele nem usou a palavra genocídio, ele só comparou ao que foi feito pelo Hitler com os judeus, quando também se mataram crianças, também se mataram inocentes, também se perseguiu um povo, uma etnia. Então deixem de ser hipócritas e assumam o que está acontecendo em Israel, assumam que vocês, bolsonaristas, são nazifascistas, e eu expliquei tudo isso com detalhes aqui. Vocês viram 8 pontos das práticas nazistas que são idênticas às práticas bolsonaristas. Foi apenas a palavra de um professor universitário que pesquisa o assunto e que está falando aqui em termos práticos e teóricos. Não é sem embasamento não, Ana. O que a gente mostrou aqui foi a prática. Eu finalizo por aqui e finalizo com a frase que está no começo desse programa. Nazismo tem nome e sobrenome no Brasil. É Jair Bolsonaro. Estou sem som. Estou falando aqui. Desculpa aí.
Muito bom o seu resumo. E o presidente Lula ele não usou a palavra holocausto, né? Ele falou que os nazistas fizeram com os judeus. E só para contextualizar internacionalmente, para as pessoas terem uma ideia, gente, isso aqui, olha, é Rafah, é o fim da linha para o povo palestino em Gaza. É já a fronteira com o Egito. Acho que o pessoal lembra, porque a gente falou muito aqui nos nossos programas, de como Israel falava assim, vão para o sul, como dizendo que isso era uma forma de proteção dos civis, enquanto eles caçavam, digamos assim, o Hamas em Gaza. E olha só, hoje essa região é a região em todo o planeta mais densamente ocupada. Essa é uma imagem aérea de como virou um acampamento enorme. Então, essa fala do presidente Lula, por que ela teve tanto impacto internacional? Porque ela está acontecendo exatamente agora que o governo de Israel está dizendo que vai entrar para massacrar mesmo essa população. Existe um impasse. Israel estaria pressionando o Egito a abrir a passagem para que as pessoas saiam. Imagina, Felipe, se essas pessoas saem, se em algum momento Israel vai deixar com que eles retornem. É a nova Nakba. O que é a Nakba lá de 47, 48? A expulsão de mais de 700 mil palestinos que até hoje têm chaves. As famílias têm as chaves das suas casas e nunca tiveram direito ao retorno. Inclusive, aquela agência da ONU, a UNRWA, ela existe por conta, já há décadas, por conta desse direito ao retorno. Então, não à toa, agora ela foi retirado o financiamento, foi destruída a sua infraestrutura, seus funcionários foram mortos, porque só a existência dessa entidade já quer dizer que é porque os palestinos têm direito ao retorno. E a fala do presidente Lula teve muita repercussão internacional, viu, Felipe e comunidade? Olha aqui a Reuters falando, Israel está incensado, né? Israel se incomodou depois da fala do presidente Lula, ligando Gaza a situação de Gaza ao Holocausto. Aqui a agência Press, AP, Israel, Netanyahu tem atacado o presidente Lula, né, o presidente brasileiro, por comparação de Gaza com o Holocausto. O presidente do Brasil, esse aqui é o do New York Times, presidente do Brasil furioso com Israel. Brazil's president angers Israel after comparing, ou seja, o Israel está furioso com o presidente Lula pela sua fala. Esse aqui é a CNN também dando repercussão de que o embaixador brasileiro foi convocado após a fala do presidente Lula. BBC News também, na mesma linha, a mesma manchete, Israel condena o presidente Lula. Esse aqui é a France 24 horas, o presidente do Brasil, Lula, acusa Israel de genocídio em Gaza. Eu acho que essa aqui é a manchete mais precisa, né, de todas essas manchetes internacionais. Aqui também, presidente Lula compara Israel aos nazistas. Então, teve muita repercussão internacional a fala do presidente Lula. Isso incomodou muito Israel, porque justamente agora, lá no Fórum Global, a gente já tinha contado, semana passada, Macron ligou para o Netanyahu, teve fala, inclusive, do governo dos Estados Unidos com Netanyahu por conta da situação em Rafah, o secretário-geral da ONU também, durante esse final de semana, nas reuniões tanto da Liga dos Países Árabes, como na reunião da União Africana, que foi lá na Etiópia, onde o presidente Lula estava. E eu queria trazer aqui alguns superchats também que chegaram para nós, viu? O Júlio fala, bom dia, Ana tem a voz doce, mas hoje é dia do bravo Felipe, sem ponderação, estamos chateados, Piauí presente. Independente da minha voz, viu, Júlio? Eu também estou muito brava. Olha só, Lula incomodou Israel porque sua voz faz eco mundo afora. Exatamente, Maria, como a gente mostrou. Que orgulho ser rechaçado pela extrema-direita. Palestina livre. Aqui o Marcos, ele comenta que não é à toa que Lula é nordestino, cabra-retado. Israel, pátria genocida. Maria Angélica Codibelli, Lula foi assertivo em suas falas, Lula tem razão ao falar sobre Israel. Vitoriano, Lula cada dia tem mais a minha admiração e o respeito. Vou trazer só mais alguns aqui.
O Marcos, ele diz o seguinte, Felipe, se Lula tivesse colocado este embaixador golpista de Israel para fora do Brasil, já poderia ter evitado um monte de morte na Palestina. Infelizmente, eu acho que não teria, assim, seria um gesto muito importante, mas Israel está tão... o governo israelense ele está tão impassível no seu projeto de limpeza étnica e massacre, que eu acho que até se o embaixador de Israel nos Estados Unidos fosse mandado embora, não seria ainda forte o suficiente para o Netanyahu interromper o seu massacre. A Isa falando que o Felipe está mandando pressão, botei fé. A Gilmara, que sempre comenta com a gente, ela mora lá no Líbano, ela fala, a vantagem de morar neste ovinho de país, que é o Líbano, é não ter que conviver com apoiadores do genocida, pelo menos não escancaradamente. O Ricardo diz o seguinte, só para lembrar que Bolsonaro disse se orgulhar pelo seu avô ser um militar do exército nazi. Não tenho essa informação, mas aí está o Ricardo... Está correto. Tá correto, né? E a Débora, por último, superchat. Gente, obrigada, viu? A gente adora superchat, viu? Obrigada, Débora. Ana e Felipe, tem um sentimento no qual não me orgulho, sinto ódio dessa família hipócrita de assassinos Bolsonaro. Estou fechada com Lula. Então, muita repercussão aqui hoje no nosso chat por conta de como essa fala do presidente Lula tem sido utilizada pelo setor fascista aqui do Brasil, pelo bolsonarismo, para colocar, como eu falei no começo, uma cortina de fumaça sobre o que realmente tem que ser discutido, que é o golpismo dessa família, fora todos os roubos, tudo que fizeram, genocídio durante a pandemia, e também como Israel está utilizando essa fala do presidente Lula para criar toda uma cena de como se eles estivessem perseguidos, eles estivessem cerceados no seu direito à defesa, né? Como se matar mulheres e crianças fosse direito à defesa.